Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o seu monitor Francisco de Assis de Araújo Júnior e dando continuidade às orientações referentes ao trabalho do processo simulado, hoje eu quero dar, ou melhor dizendo, nesse vídeo eu quero tratar com vocês como é que a gente monta esse bendito processo simulado, tá bom? Mas antes eu quero tecer aqui com vocês algumas orientações sobre como fazer a elaboração da decisão inicial que recebe a petição inicial de execução, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela para nós podermos começar. Só um instante. Vamos só organizar aqui bem direitinho para não ter erro. Prontinho. Deixa eu ajustar aqui. Só fazer um ajuste. Ok. Vamos nós. Montando o processo simulado de execução. Vamos nós. Bom, nós já tivemos a oportunidade, no vídeo anterior, falar um pouquinho sobre o processo de execução, tudo e tal, e notadamente sobre a elaboração da petição inicial. Como eu havia falado para vocês, a execução ela é composta de 3 fases, certo? A primeira fase é a fase postulatória, que basicamente consiste na elaboração da petição inicial até ela ingressar no âmbito do Poder Judiciário e ser recebida pelo juiz, onde este vai exercer o que nós chamamos de juízo de admissibilidade. Mas agora vamos para a nossa fase de transição entre a fase postulatória e a fase executória, onde vai começar a determinação dos comandos judiciais para aplicação das medidas executórias, tá bom? Então, aqui o regramento básico que vou deixar para vocês lerem. Basicamente, os comandos do juiz consistem na elaboração de despachos, decisões e sentenças. O regramento básico começa no 203 do CPC e vai até o 205. A classificação dos atos do magistrado, de acordo com a doutrina, podem ser subdivididos em atos de pronunciamento e atos materiais. Os atos de pronunciamento são aqueles cujo qual o magistrado vai exercer a sua autoridade jurisdicional, através do proferimento de sentenças, decisões interlocutórias e despacho. E os atos materiais são aqueles atos que são praticados no curso do processo sem um inteiro teor decisório, mas que são de suma importância. São os atos instrutórios, cujo qual o juiz faz uma realização de uma audiência para coleta de provas, etc. e tal. E o auto de documentação, na hora da audiência, ele vai reduzir tudo que está sendo produzido na audiência a termo, que é o típico exemplo de ato de documentação. Certo? Não vou entrar muito em detalhes, até porque vocês tiveram a oportunidade de estudar sobre os atos das partes, notadamente do juiz, em processo civil 1, e senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas vamos nós. Vamos nos ater o que mais importante. Bom, primeiramente quero frisar com vocês que o trabalho ele vai consistir na elaboração de um processo simulado de execução, de um título executivo extrajudicial, obrigação de pagar a quantia, certo? E necessariamente o regramento básico começa a partir do artigo 824 em diante. Aí tem um rol de determinações que vocês têm que ler, têm que estar cientes de todo o procedimento da execução de pagar a quantia, tá bom? Em termos iniciais, já havia abordado com vocês que o exequente, de posse de um título executivo extrajudicial, previsto no artigo 784, ou numa legislação extravagante, formula a sua petição inicial, cujo qual basicamente vai constar o requerimento para o pagamento, a aplicação das medidas executórias. Se for o caso de a aplicação de medidas urgentes, eu, como exequente, vou requerer a aplicação imediata pelo magistrado, além da documentação básica que deve instruir a minha petição inicial. Notadamente, a planilha de cálculo. Sem essa planilha de cálculo, nada é a mesma coisa, porque o juiz vai determinar a emenda à petição inicial. Então, façam a memória de cálculo, tá bom? Se a petição inicial estiver tudo bonitinho, bem certinho, não for o caso de emenda, o juiz vai receber a tua petição inicial e vai determinar comandos judiciais, dentre eles a citação do executado para pagamento, para a oferta da defesa, que no caso aqui
são os embargos à execução, vai fixar a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, vai determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação, a concessão ou não de medidas urgentes e demais atos processuais que, porventura, sejam pertinentes de acordo com cada caso concreto, tá bom? E, basicamente, a determinação quanto à citação são prazos que começam no mesmo instante. No caso, o pagamento, diz respeito ao adimplemento da obrigação, começa em 3 dias. E os embargos à execução, que são protocolizados através de uma nova petição inicial, que é distribuída por dependência aos autos da execução, tá bom? E o prazo é de 15 dias. Lembrando que tanto o prazo de 3 dias quanto o de 15 dias são dias úteis, portanto, segue as regras da sistemática de contagem em dias úteis. Então, basicamente, aqui nenhuma novidade. Bom, em relação à elaboração da petição inicial, basicamente, o processo de execução tem o processo autônomo de execução propriamente dito, e nós temos o processo dos embargos à execução. Por quê? A sistemática adotada pelo CPC 2015 nos diz claro e evidente que os embargos eles serão calculados e apensados em autos apartados, ou seja, é um novo processo que vai ser gerado uma nova numeração, vai ser uma nova distribuição, só que essa distribuição vai ser feita por dependência, diferentemente da petição inicial da ação de execução que vocês já devem ter elaborado, que nesse caso ela vai ser distribuída por sorteio. Feita a protocolização junto ao Poder Judiciário, essa protocolização vai ser feita junto a um setor específico do fórum, que é chamado setor de distribuição, pode ser feita entregando a cópia dessa peça junto a esse setor, se for um processo físico, ou através do sistema ESAGE, se os autos forem digitais, tá bom? Aí, basicamente, quando chega na nossa unidade, na Secretaria de Vara, são lançadas 2 certidõezinhas básicas. A primeira é que informa que o processo chegou na unidade jurisdicional e a segunda constando que a partir dali o processo está disponível para o magistrado analisar e dar a decisão interlocutória em claro e evidente exercício do juízo de admissibilidade. Desde que, claro, não seja o caso de emenda à inicial, conforme previsto no artigo 801. Se, porventura, a tua petição inicial tiver alguma falha, algum defeito, não se preocupe, ela não vai ser indeferida logo de cara. O próprio código assegura a você, exequente, nesse caso o juiz vai dar uma decisão devidamente fundamentada, apontando onde estão as falhas e os erros e vai determinar a intimação do exequente pelo advogado para que proceda-se a petição, a emenda, a petição inicial para correção dos defeitos. Se porventura o exequente permanecer inerte, infelizmente a petição inicial será extinta sem resolução de mérito por indeferimento. É o que diz a regra do direito processual, salvo me engano, artigo 485 ou 487, não lembro de qual é salteado, tá bom? Mas tudo bem, não tem problema. Basicamente, no trabalho de vocês, vocês devem ter visto um ponto específico do despacho inicial. Primeiramente, gente, a doutrina fala de despacho inicial, mas, na verdade, a estrutura é decisão interlocutória. E, basicamente, o juiz adota algumas providências, dentre elas, a citação do executado para que este promova o pagamento da dívida no prazo de 3 dias. Já fixa logo de cara a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução. Também vai determinar a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação. E se ocorrer a penhora no curso do processo, aí nesse caso tem que constar uma ordem expressa para que o executado seja intimado para se manifestar sobre o resultado da penhora, caso elas de fato já se efetivem aqui nesse momento. E nesse mandado também vai ser condicionado que o executado terá à sua disposição um prazo de 15 dias para que ele oferte a sua defesa, que essa é feita através dos embargos à execução. Só que esses embargos à execução é uma das manifestações do executado. No caso, vai ser feita uma nova petição inicial. O funcionamento dos embargos à execução parece muito com o funcionamento da
contestação no âmbito do processo de conhecimento. Basicamente, vocês vão atacar os pontos que o exequente trouxe na petição inicial, refutando tudo. Por exemplo, o exequente coloca na petição inicial que você deve 10 mil. Nos embargos eu vou dizer, não devo nada. O exequente diz que apresentou um cheque. Eu, como executado nos meus embargos, vou dizer que esse cheque está prescrito, e assim sucessivamente. Eu vou sempre exercendo meu direito, vou contra-atacando todos os pontos contidos na petição inicial da execução, através dos embargos. E esses embargos, como eu bem ressaltei no início, eles são distribuídos por dependência, são gerados novos autos processuais que vai ser demandado, vai passar por uma breve fase, vai ser gerada uma sentença, e através dessa sentença, dependendo do resultado do julgamento dos embargos, se eles forem julgados improcedentes, ou melhor dizendo, se eles forem rejeitados, aí o executado vai ser penalizado. Ao invés de ele pagar 10% de multa e de honorários, agora ele vai pagar 20%. Por quê? Ônus da sucumbência, por conta do julgamento dos embargos, certo? Mais ainda, o juiz que for diligente deve condicionar no mandado que o executado, caso ele queira, não exercer o seu direito ao contraditório, ele aceitar, ok, eu aceito, mas eu quero pagar, mas é muito pesado pagar essa dívida logo de cara. A própria lei processual tem um regramento específico chamado pagamento parcelado. Funciona da seguinte forma. A lei processual diz que o executado tem que depositar, no mínimo, 30% do valor do débito exequendo. E tem a opção de pagar o restante em até 6 parcelas. É o que diz a lei processual. Cabe a anuência do exequente nesse sentido? Não, porque isso é expressamente previsto em lei. Agora, se o executado quiser mais parcelas, aí necessariamente tem que pedir a autorização do exequente ou então fazer a celebração de um negócio jurídico processual. Esse regramento do parcelamento, ele está expressamente previsto somente nas regras do processo autônomo de execução. No cumprimento de sentença, não tem previsão legal quanto a isso, mas não significa dizer que esse pagamento parcelado não possa ser utilizado no cumprimento de sentença. Entretanto, porém, todavia, contudo, aí nesse caso, necessariamente tem que ter a anuência do exequente, até porque não tem previsão legal no cumprimento de sentença e não caberia aplicar o princípio da subsidiariedade, tá bom? É um primeiro detalhe para vocês tomarem bastante cuidado quando estiverem estudando as regras do cumprimento de sentença e do processo autônomo de execução. A previsão quanto ao pagamento parcelado é expressamente prevista somente nas regras do processo autônomo de execução, independe da anuência do exequente. Agora, se ele quiser mais parcelas, aí tem que pedir a anuência, tem que ser celebrado um negócio jurídico processual. Se for no âmbito do cumprimento de sentença, como não tem previsão legal nesse sentido e não cabe a aplicação do princípio da subsidiariedade, aí, nesse caso, só será aplicado através da celebração de um negócio jurídico processual, ou seja, mediante a anuência do exequente. Se o exequente disser não quero pagamento parcelado, aí segue a execução, infelizmente. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? E se o executado for casado, necessariamente a ordem do juiz tem que condicionar a intimação do cônjuge, porque isso pode acabar ensejando uma nulidade processual, ou ainda ensejar no momento futuro, ou melhor dizendo, o cônjuge do executado obrigatoriamente tem que ser intimado dessa decisão, salvo no regime de separação absoluta de bens. Agora, se for um regime de comunhão total, comunhão parcial e aquele outro, participação final nos aquestos, aí nesse caso é obrigatória a intimação do cônjuge. Agora, se for separação absoluta, essa intimação pode até ser dispensada, tá bom? E esse cônjuge, ele pode se manifestar na ação de execução, mas ele não vai fazer através dos embargos da execução, ele vai fazer através de embargos de terceiro, porque ele está aqui configurando não como executado propriamente dito, mas como terceiro, mas que pode correr o risco de perder o bem porque o seu cônjuge está devendo. E também vai constar a determinação, caso não sejam encontrados bens, o executado vai estar ciente que é obrigado a fazer a nomeação de bens à penhora, ou seja, ele vai ter que indicar um bem à penhora,
Caso contrário, ele vai estar incorrendo uma conduta tipificada como ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, nesse caso, ele vai ser penalizado com a multa de 20%, de até 20% sobre o valor da execução a ser revestido em favor do exequente. E se o magistrado for bem diligente, e até recomenda-se, condicionar na decisão inicial a prerrogativa do arresto executório, porque muitas vezes o oficial de justiça, quando vai cumprir um mandado de citação, não encontra o executado, mas encontra bens. Nesse caso, tendo a ordem do arresto executório, aí, nesse caso, o oficial de justiça pode pegar qualquer bem, desde que este bem seja penhorável e o valor dele seja suficiente para a quitação da dívida. Se passar um pouquinho, não tem problema, só não pode ser bem de pequeno valor. Tipo, eu chegar lá na casa do executado, o executado não está, aí, porventura, eu consigo entrar na residência do executado, porque quem atende ao oficial de justiça é um parente, pode ser a mãe do executado, o filho do executado, etc. e tal. Entra na casa, verifica que só tem os objetos do lar. Aí, nesse caso, não faz sentido, porque os objetos do lar caem no rol das impenhorabilidades previstas lá no artigo 833. Mas, assim, o oficial de justiça vai fazer a diligência. Fez a diligência, vai relatar isso na sua certidão, dizendo que o executado não foi encontrado, vai fazer uma descrição pormenorizada de tudo que ele encontrou em relativo a bens e vai devolver esse mandado para a Secretaria de Vara, vai ser acostado nos autos do processo e aí o juiz, diante dessa informação, vai tomar as devidas providências. Aí, dependendo do resultado dessa citação e se o oficial de justiça encontrou ou não o executado, aí cenas dos próximos capítulos. Eu não posso dizer com 100% de certeza o que vai acontecer, até porque cada caso é um caso. Nesse caso, feito tudo isso, quando vocês forem redigir a decisão interlocutória, obrigatoriamente os comandos do juiz, eles são feitos na primeira pessoa. Eu determino a citação, proceda-se, a penhora, apresente-se, sempre em primeira pessoa e no modo imperativo, certo? Então, basicamente, é isso que eu quero apresentar para vocês a título de informações adicionais. Muitos de vocês me procuraram no modo privado, no WhatsApp, perguntando como é que vai ficar a estruturação inicial do trabalho de vocês. Não tem problema, agora é o momento certo que eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feita a estruturação. Basicamente, tem que seguir essa ordem aqui. A primeira peça, deixa eu ver se eu consigo reduzir mais um pouquinho para ficar bem nítido para vocês verem. Essa primeira peça aqui, gente, é a capa do processo, que é um modelo que, inclusive, já está disponível lá na pasta do Drive. Basicamente, aqui, o que está de vermelho são as informações editáveis que vocês vão preencher. No caso, o número do processo, vocês vão criar um número fictício. A unidade jurisdicional, aqui em Fortaleza, nós temos 39 varas civis. Escolham uma, da 1 a 39. E o nome do magistrado, ou vocês podem inventar, podem colocar o meu nome ou mesmo o nome do professor Nilson, tá? Aí vocês decidem, ou colocam um nome qualquer, não importa. O nome das partes. Na época que eu fiz esse trabalho, eu fiz da seguinte forma. Minha equipe éramos 4 pessoas comigo, contando 5. Eu fiquei responsável pelos atos judiciais e meus colegas dividiram a parte dos atos do exequente e os atos do executado. E nós colocamos os nossos nomes no processo. No caso, um colega foi o exequente, o outro foi o advogado, o outro foi o advogado do exequente, o advogado do executado, eu fui o servidor e o juiz foi o professor Nilson. Ficou bem legal. Assim, um forte senso de realismo, mas não é obrigatório. Se vocês não quiserem colocar o nome de vocês, não tem problema, pode ser nomes fictícios, tá bom? Até porque a situação toda vocês vão ter que criar. Aqui no caso, o cadastramento, basicamente colocar a data que foi cadastrado, o recebimento no setor de protocolo, é uma data, o valor da ação, de acordo com o artigo 292, a distribuição, que é a data que deu entrada na vara, e o restante não precisa ser preenchido. O promotor não há necessidade, o nome do magistrado coloca o nome que vocês escolheram para ser o juiz do processo, tá bom? Então, basicamente, essa é a nossa primeira peça. A segunda peça é essa aqui, o termo de distribuição, que é o típico termo de distribuição que a gente utiliza lá no Poder Judiciário. Aqui, no caso, vocês colocam
a data e a hora, o número do processo. E em relação ao tipo de distribuição, tem duas formas do processo ser distribuído. Ele pode ser feito por sorteio ou por dependência. No caso, os autos do processo de execução, eles vão ser feitos por sorteio, porque na prática é assim que acontece. Quando a petição inicial de execução ela é protocolizada junto ao âmbito do Poder Judiciário, lembra que eu falei para vocês que nós temos 39 varas cíveis aqui na comarca de Fortaleza? Pois é. Aí o sistema processual vai fazer um sorteio e vai atribuir quem vai ficar com o processo. Na prática, geralmente, o sistema entende que faz um balanceamento entre os juízes que têm mais processos e aqueles que têm menos processos. Aí, geralmente, o sistema procura dar, sim, um equilíbrio para não sobrecarregar um e deixar o outro sem fazer nada. Mas é a forma que encontrou. Mas a regra mesmo é por sorteio. Então, quando vocês forem colocar o preenchimento da capa, foi feita a distribuição por sorteio do presente processo e preenche o resto, a data, o horário, etc. e tal. Coloca o nome das partes, tarará, tarará, assina e tchau. Pronto. Temos a nossa capa, temos o nosso termo de distribuição, certo? Aí, gente, como é que funciona a numeração das peças? Bom, as regras processuais não têm dizendo isso de modo expresso. Eu aprendi mesmo na prática. O meu antigo diretor de secretaria diz que a numeração começa a partir da capa. Então, quando vocês forem fazer a numeração das peças, a capa necessariamente vai ser a folha 01, mas a gente não coloca a numeração nela. Aí vem folha 02, termo de distribuição. Aí começa a numerar a partir da petição inicial, que no caso vai ser a minha folha número 3 em diante, dependendo do tamanho da petição inicial de vocês. Nós temos aqui a nossa petição inicial, devidamente com a qualificação das partes, o tipo de ação, nome do executado, a estrutura que eu já passei para vocês, tá vendo? A numeração, 4, etc. e tal. Lembrar de fazer a procuração do advogado, é de suma importância, tem que ter essa procuração, vocês vão ter que elaborar, tá aqui um modelinho para facilitar o trabalho de vocês, só pesquisar o texto padrão, tem na internet, mas vocês também podem perceber. A questão da cláusula adjudicia, que é aqueles poderes especiais, o que o advogado pode fazer ou não dentro do processo. São aqueles poderes específicos que são passados da parte para o seu advogado, certo? E os documentos. Aqui, no caso, eu coloquei o checklist da relação de documentos, mas na prática tem os documentos. Vem uma cópia bonitinha do RG, do CPF, um comprovante de residência e demais documentos que reputam-se indispensáveis, notadamente o título executivo no seu original e, claro, a memória de cálculo. Em relação à memória de cálculo, o CPC prevê duas formas dessa memória de cálculo ser apresentada. Aí vocês decidem a melhor forma. Pode ser colocada na apresentação, junto no corpo da petição inicial, sem problema algum, ou pode ser feito um demonstrativo anexo. As duas formas são perfeitamente válidas, são perfeitamente aceitáveis. Aí vocês vão decidir como é que vão fazer a demonstração da planilha de cálculo. Ou, quando for falar da dívida exequenda, aí nesse caso, tem um cheque no valor de R$100.000 que, conforme demonstrativo de cálculo abaixo, atualizando-se o valor da dívida, de acordo com o artigo 827 do CPC 2015, tem esse parâmetro da execução. Aí coloca a planilha de cálculo no corpo da petição inicial. Pronto, problema resolvido. Ou, se vocês não quiserem colocar no corpo da petição inicial, coloca num documento anexo. As duas formas, como eu havia dito, são perfeitamente válidas. Ou coloca um ou coloca outro. Não precisa colocar as duas formas, tá bom? Aqui é o hall dos documentos. Aí, nesse caso, já tendo a minha capa, a petição inicial, processo já todo bonitinho, a Secretaria de Vara lança essa certidão dizendo que procedeu à atuação do processo, recebeu, e a outra certidão de que o processo está concluído para apreciação do magistrado. Aí pronto. Um belo dia, o magistrado vai pegar esse processo, vai dar uma olhada, vai analisar a petição inicial, olha tudo bonitinho, tudo e tal. Nome das partes, ok.
Certo. Os fatos, taranã. O direito, certo. O pedido, prova, o valor da causa, ok, tá bonitinho. Analisa se tem a procuração do advogado, ok. Analisa toda a documentação, perfeito, perfeito, perfeito. O título está aqui, a planilha está aqui, pagou as custas, está aqui, pediu gratuidade, está aqui, tal, inadimplemento, ok. Então, não tenho que indeferir. Eu vou exercer meu juízo de admissibilidade, eu vou receber essa petição inicial. O magistrado fez a análise da petição inicial, vai proferir isso aqui através de uma decisão interlocutória, como eu havia falado para vocês. Aí vem o número do processo, o nome da ação, execução de título extrajudicial. O assunto, geralmente, é uma codificação que é feita no sistema processual ESAGE. Se vocês quiserem colocar, basta colocar aqui no assunto, título de crédito, que é a nomenclatura que é utilizada no sistema processual, tá bom? Eu recomendo colocar, mas a falta não vai penalizar vocês quanto a isso, não, tá bom? Que é questão mesmo de sistema, é só para efeitos práticos que eu estou advertindo vocês. Bom, basicamente o texto padrão é assim, começa assim, recebido hoje, ou alguns magistrados botam simplesmente R, maiúsculo, ponto, H, ponto, que é uma abreviatura, cada juiz tem um jeito de proceder. Recebo a inicial em seu plano formal para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Aí começa os comandos. Aí vocês vão definir a melhor forma da apresentação dos comandos. O ideal é que tenha todos esses aqui que eu coloquei para vocês. Lembrando que os comandos são feitos verbos em primeira pessoa, no modo imperativo. E além de dar o comando, recomendo que seja devidamente fundamentado com a indicação dos artigos, tá bom? Na prática, é sempre recomendado fazer dessa forma aqui. Então, como eu fiz. Mas, claro, a estrutura do texto padrão não vou passar para vocês, mas fico aguardando a montagem dos textos de vocês, tá bom? A gente faz os devidos ajustes, as devidas correções para darmos continuidade ao trabalho posteriormente, tá bom? Mais fácil, não deixem de fazer. Aqui eu já dei o mapa da linha para vocês, tá bom? Bom, aqui basicamente eu coloquei a planilhazinha das obrigações, a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, pagar a quantia. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? É a citação do executado, pagamento nos 3 dias, embargos nos 15 dias. Expirou o prazo do pagamento, 10% de honorários advocatícios, 10% de multa, custos e demais encargos. E ainda posso condicionar a penhora e a utilização dos sistemas informatizados, o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, a aplicação de medidas executórias atípicas. Aí depende do caso concreto, tá bom? Isso aqui pode ser deferido logo de cara, caso o magistrado verifique que tem o fumus boni e o perito in mora, para a aplicação das medidas urgentes. Aí, nesse caso, aplica-se primeiro as medidas executórias e posterga o contraditório para mais para frente. Ou, se não for o caso, primeiro a citação do executado, dá uma oportunidade para que ele faça o pagamento, se não pagar, vamos começar a aplicar as medidas executórias, tá bom? Tal como a gente aprendeu lá no início do semestre. Pronto. Feito isso, a decisão, aí essa decisão é assinada pelo magistrado e vem para nós da Secretaria de Vara. Como eu sou servidor público, técnico judiciário, eu recebo a decisão devidamente bonitinha, eu vejo exatamente o que é para ser feito aqui. Bom, aqui no caso, eu vejo que é uma decisão, está mandando fazer um mandado de execução. E, geralmente, condiciona a intimação do exequente para somente dar ciência de que está tudo ok com a peça dele, que ela foi recebida e o juiz determinou a citação. Então, nesse caso, geralmente, os magistrados também determinam a intimação do exequente, tá bom? Como é que é feita a prática desses atos processuais? Bom, geralmente, a prática dos atos processuais, que são feitos por nós, lá na Secretaria de Vara, pode ser feita através de cartas, mandados, carta precatória ou diário de justiça ou edital. Aí varia muito. Nesse caso, o juiz me dá todo o comando normativo, eu, como servidor público bem diligente, eu vou olhar aqui no endereço, vou olhar aqui na petição inicial, olha aqui a qualificação do executado, ó, isso é muito importante, tem que vir bem bonitinha
a qualificação do executado, notadamente o endereço dele. Caso contrário, fica muito dificultoso achar esse executado. Inviabiliza a confecção do expediente, inviabiliza que ele seja cumprido pelo oficial de justiça. Se eu ver que está faltando, caso eu tenha passado aos olhos do juiz e não tenha verificado essa falha, eu, como servidor, vou certificar. Certifico que desde de cumprir o expediente determinado na decisão de folha tal, tendo em vista a ausência do endereço do executado. O referido à verdade do fé, devolvo os autos ao gabinete da vara. Pronto. É a minha forma de me resguardar como servidor público. Agora, se eu ver que executado, endereço tal, ok, está tudo direitinho. Então, vamos para fazer o mandado. A vantagem, gente, de trabalhar com sistema informatizado é que nós temos vários modelos de mandados. Aí, geralmente, o próprio sistema já se encarrega de preencher esses dados, desde que eles estejam devidamente cadastrados. Se fosse no processo físico, aí tem que ser feito exatamente o que eu fiz aqui, mostrei para vocês. Tem que ir lá na petição inicial, conferir se está tudo direitinho. No meu caso, servidor público, tá bom? Que é a gente que faz o cumprimento dos expedientes. Pronto. Aí, nesse caso, trouxe aqui para vocês o modelo do mandado. Pode vir nessas duas nomenclaturas. Mandado de execução ou, que é mais comumente adotado, mandado de citação, penhora e avaliação. Geralmente, no sistema processual vem essa aqui. Mas coloca essa primeira. Não está errado. É somente questão de nomenclatura. Mas se eu fosse optar, opta pelo que é mais utilizado. Essa segunda aqui, tá bom? E no lado dessa nomenclatura aqui, mandado, geralmente os juízes pedem para que nós coloquemos essa informação adicional. Se foi deferida a gratuidade judicial, o juiz deferiu as benesses da justiça gratuita, eu coloco no expediente que justiça gratuita. Para quê? Para que o oficial de justiça, porventura, não venha recusar, porque para haver o efetivo cumprimento das normas do juiz, necessariamente, se for o caso, o exequente tem que pagar os custos iniciais do processo, para que as coisas aconteçam, até porque todo o serviço do Poder Judiciário é remunerado através dos emolumentos, que é as taxas. Como é que é feito o pagamento dessa taxa? Cada tribunal dispõe do seu respectivo site. Eu vou falar aqui da realidade do nosso estado de Ceará, do Tribunal de Justiça. O advogado acessa o site do Tribunal de Justiça, vai na parte que tem o nome Permoju, preenche os dados do processo, emite a guia correspondente, onde é preenchido o valor, tudo e tal, faz o pagamento dessa guia junto a uma agência bancária e anexa esse comprovante no rol dos documentos da petição inicial. Aí, nesse caso, se não for caso de justiça gratuita, eu olho se realmente as custas foram pagas. Caso contrário, infelizmente, eu vou ter que certificar dizendo que as custas não foram pagas e, por conta disso, eu vou ter que devolver o processo para o juiz, porque sem comprovante de pagamento das custas, infelizmente, o processo não anda. Ou, se for o caso da justiça gratuita, eu já indico, ó, aqui é a justiça gratuita, não pode devolver porque não tem pagamento de custos, até porque o juiz deferiu, o exequente não vai pagar custos. Aí, nesse caso, sanado esse problema. Preenche as informações. Como eu trabalho com processos digitais, isso aqui tudo já vem preenchido bem bonitinho. Esse número aqui, gente, é um número qualquer que é produzido pelo sistema, é um controle de ordem mesmo para os oficiais de justiça. É desse jeito que vem. E o endereço geralmente já vem preenchido, de acordo com o que foi cadastrado nos autos eletrônicos. Aí o texto padrão, o MM juiz de direito da vara da unidade da comarca de Fortaleza, doutor fulano de tal, na forma da lei, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição, em cumprimento ao presente expedido nos autos da ação de epígrafe, proceda à citação do senhor executado do conteúdo da petição inicial e decisão de cópias em anexo para... Aí lembra o comando normativo aqui da decisão? Eu simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, expediente feito. Como o sistema já me dá um modelo específico, vão ser pouquíssimas alterações que eu vou fazer. Basicamente, a alteração maior que eu tenho que tomar cuidado na confecção desse expediente é o nome do executado, verificar se o endereço está direitinho, se é realmente o processo cujo qual eu tenho que trabalhar, se não é outro, e preencher as informações de acordo com a determinação do juiz. Indicação das cópias
E aqui no final já vem, cumpra-se, Fortaleza, o nome do magistrado. Aí, esse mandado, quem é que assina? Sou eu que fiz? Não, senhor. Isso aqui é um expediente que é confeccionado pelo gabinete da vara, mas as ordens de determinação da citação necessariamente são assinadas pelo juiz. Eu, servidor EAC que eu for assinar, isso aqui vai ensejar a nulidade absoluta. Então, vou ter que fazer tudo de novo. Vai querer fazer tudo de novo, ter retrabalho? Não. Então, deixa para o juiz assinar. Pronto. Aí fica à disposição do juiz para ele assinar. Uma vez ele assinado, se fosse um processo físico, ele era devolvido para a gente, lá no gabinete da vara, e nós encaminhávamos para o setor dos oficiais de justiça, que a gente chama de COMA. Como nós trabalhamos com o processo digital, uma vez esse mandado assinado através do certificado digital, ele já cai automaticamente nas filas dos oficiais de justiça, através do setor COMAN. E o diretor da COMAN é quem vai ser encarregado de fazer a distribuição desses mandados de acordo com o CEP, a localidade ao qual eles estão vinculados. Isso é questão de organização interna do setor. Aí, o oficial de justiça recebe o mandado e vai cumprir no local indicado. Aqui, no exemplo que eu trouxe para vocês, ó. Esse executado mora nessa rua aqui, Rua Pedro I, número tal, bairro, centro, Fortaleza, Ceará. Aí o oficial de justiça vai lá na casa do executado nesse endereço aqui. Aí, dependendo do que aconteça, pode acontecer as seguintes coisas. O executado foi citado? Foi encontrado? O oficial de justiça? Sim, citei. Houve a penhora de bens? O oficial? Sim, houve. Se o oficial de justiça já tiver conseguido fazer logo de cara a penhora, o que é que acontece? Ele vai ter que fazer um laudo de avaliação desses bens, que vai ser anexado num documento à parte, vai vir junto com essa certidão do oficial, a certidão que ele vai ter que produzir, para devolver o mandado e dizer que foi efetivamente cumprido. Se não houve a penhora de bens, ele vai dizer, não houve penhora de bens. Os bens que guarnecem a residência caem no rol do artigo 833, são impenhoráveis. Se porventura houve a citação, ou melhor dizendo, eu, oficial de justiça, vou na casa do executado, não localizei o executado, mas alguém abre a porta para mim, eu entro, vou fazer uma geral na casa e vejo que tem bens. Nesse caso, eu posso levar esses bens? Depende. Se o juiz tiver condicionado a ordem do arresto executório, se não me engano, é o artigo 830, aí nesse caso, eu, oficial de justiça, levo os bens. Faço a minha certidão, laudo de avaliação, por favor, fulano assim aqui, tudo tal, aviso o executado que tem tantos dias para se manifestar nos autos, sob pena desse arresto ser convertido em penhora. Por isso que o arresto executório, ele é conhecido como um lugar de pré-penhora. É como assim uma medida de efetivação, uma antecipação mesmo da penhora. Aí, nesse caso, a lei processual dispõe que o executado tem um prazo para se manifestar, salvo me engano, são 10 dias. Se ele não se manifestar, infelizmente, esse arresto é convertido em penhora. Aí, duas coisas podem acontecer. Caso o exequente se interesse pelo bem, ele faz a adjudicação. Se ele não quiser, dependendo do valor do bem, dependendo não, o bem vai ser posto em asta pública, tá bom? Então, é assim que acontece. Aqui no caso, a certidão do oficial de justiça, que vocês vão montar o texto padrão, relatando a situação que foi que de fato aconteceu na diligência do oficial de justiça. Se houver a penhora de bens, necessariamente vocês vão colocar esse laudo de avaliação, onde vocês vão fazer a descrição completa dos bens, vão fazer a vistoria, as condições avaliativas, é um veículo tal, marca tal, chassi tal, está amassado, está enferrujado, está em bom estado, vocês vão descrever. Aí, o método utilizado, vocês vão atribuir um valor para esse bem. Daí, por que vai fazer essa atribuição? Lembra que o nome do oficial, o nome do cargo é oficial de justiça avaliador. Então, dentro do rol das competências dele, fazer a avaliação dos bens. Claro, se for assim um bem de alta complexidade, que demanda um conhecimento mais especializado, óbvio, não é o oficial de justiça que vai fazer, mas ele vai certificar, vai relatar essa situação para o magistrado para que ele faça a nomeação de um profissional especializado, que no caso é o nosso perito judicial. Aí, nesse caso, é o perito que vai se responsabilizar pela confecção desse laudo de avaliação. Qual a finalidade desse laudo de avaliação? É exatamente atribuir um valor ao bem, dependendo das condições dele. Mas esse valor pode ser questionado? Pode. Quem pode questionar? O exequente
ou ainda o executado. Mas geralmente quem questiona mais é o executado, até porque se o bem for avaliado a menor, vai resolver a vida do executado? Não, porque ele vai sofrer novos atos de constrição patrimonial. E se for a maior, eu poderia alegar um excesso de execução. Aí cabe muito da expertise do advogado do executado, dizer o que vai ser alegado aqui. Cada caso é um caso. E o que eu falei para vocês, a intimação do exequente, nesse caso, vou fazer um mandado para o exequente? Não há necessidade. Eu não já tenho um advogado cadastrado nos autos, então eu faço simplesmente a intimação do exequente através do DJ. Simplesmente o próprio sistema preenche, faço uma cópia da decisão, o próprio sistema, na maioria das vezes, já faz essa cópia e lança essa primeira certidão, que é a certidão de remessa de relação. Qual a finalidade dessa certidão? É dizer que eu, técnico judiciário, que é o profissional responsável pela confecção dos expedientes, de que eu cumpri a ordem do juiz, foi feita a intimação. Só que essa intimação ainda não foi publicada, ela só foi encaminhada para o Diário de Justiça. Aí, no dia seguinte, é lançada, automaticamente, o sistema lança essa outra certidão, que é a certidão de publicação de relação, que significa dizer que essa certidão está disponível no Diário de Justiça. Mas como é que funciona a questão do prazo? Nós temos a certidão de remessa, a certidão de publicação, temos o dia em que esse expediente foi disponibilizado no Diário de Justiça. Eu só vou começar a contar o prazo de fato no dia seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça. Por exemplo, se eu fiz a intimação na segunda-feira, que foi encaminhada para o Diário de Justiça, aí na terça-feira saiu essa certidão dizendo que ela foi disponibilizada no Diário de Justiça. Quando é que vai começar a contar o prazo? Na quarta-feira, uma ata após a disponibilização. Aí, a partir daí, nós, funcionários lá do gabinete, vamos fazer o controle dos prazos, vamos ficar aguardando o prazo para poder fazer a certificação. Obviamente que vai decorrer primeiro o prazo dos 3 dias para o pagamento, passou os 3 dias, eu, técnico judiciário, lanço uma certidão de decurso de prazo dizendo: certifico, passo as prerrogativas conferidas em lei, que decorreu o prazo legal de 3 dias para que o executado promovesse o pagamento voluntário do débito do exequente, referido à verdade da oferta. Por quê? É a partir dessa minha certidão, a partir do momento que eu certifico o prazo, no caso, eu certifiquei o primeiro prazo, o decurso de prazo do pagamento. Aí, a partir daí, já pode dar início à aplicação das medidas executórias. Aí eu vou ficar olhando o processo, aguardando o restante do prazo. Lembra que eu falei que o prazo para pagamento da defesa corre juntinhos? Em razão do fato do prazo para pagamento ser curto, obviamente ele termina primeiro, mas ainda tem que acompanhar o prazo do outro. Se passou 3 dias, ainda tem mais 12 dias referentes ao outro. 12 dias? 12 dias. Lembrando que essa contagem, obviamente, é feita em dias úteis, tá? Não vou levar na contagem do prazo os sábados, os domingos, os feriados, ou quando houver uma redução do expediente pela portaria do fórum. Aí, nesse caso, se o executado apresentar os embargos, não há necessidade de eu fazer qualquer tipo de certificação. Aí, nesse caso, a única certificação que eu vou fazer eu verifico, faço uma consulta no sistema processual e vejo se de fato o executado apresentou ou não os embargos. Se ele apresentou os embargos, eu lanço uma certidão informando ao magistrado que o executado apresentou os embargos. Por que eu faço isso? Lembra que a sistemática do CPC diz que os embargos são apresentados em autos apartados? Aí, nesse caso, eu informo para o juiz que o executado, de fato, apresentou os embargos. Aí, o juiz olha a certidão, vai dar o comando para que os autos da execução sejam apensados aos autos dos embargos. Aí, dependendo do teor dos embargos, em regra, não vai ser gerado a atribuição do efeito suspensivo. Se o executado quiser efeito suspensivo, ele que lute para conseguir. O CPC 2015 traz um regramento específico dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Mas a regra geral é que mesmo que o executado tenha apresentado os embargos, nada impede que o magistrado continue aplicando as medidas executórias contra o executado.
E assim, meus amigos, a gente termina a nossa apresentação inicial sobre a estruturação do processo simulado de execução, tá bom? Então, fica à disposição de vocês, qualquer dúvida, só me procurar no WhatsApp, tá bom? Então é isso, bom trabalho a todos e até o próximo vídeo.